a dor do crescimento. Crescer dói. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Primeira coisa que eu preciso explicar para você aqui, eu preciso te explicar o seguinte. Existe um preço a ser pago para você poder crescer. Isso é para qualquer pessoa. Na vida, no seu processo de desenvolvimento, no seu processo de crescimento, você vai pagar um preço para poder crescer, para você poder avançar. Isso é um fato. Nem todo mundo está disposto a pagar esse preço. Preço esse de alguns pontos que eu vou explicar aqui, de coisas que você vai ter que fazer e você não gostaria, e daquilo que você gostaria de estar fazendo, você não vai poder fazer. Então, isso aqui precisa ficar claro, porque todo mundo quer crescer. Se eu perguntar aqui, quem quer crescer? Escreve para mim quem quer crescer. Todo mundo vai colocar, eu quero crescer. Tanto é que você está aqui. O que eu quero falar aqui com você, para você poder refletir, é assim, ó. O quanto eu estou disposto a pagar o preço para o meu crescimento? O quanto eu estou disposto a fazer o que precisa ser feito para eu poder crescer e avançar? Isso aqui que eu quero que você reflita. Porque olha só, não sei se você percebeu, na vida, você não tem clareza muitas vezes de onde você está indo. Se você pegar lá atrás, quando você começou a ter entendimento de algumas coisas, você não sabia para onde você estava indo, você sabia de uma coisa, você sabia o que você não queria. Então, exemplo, algumas pessoas, quando elas escolhem a profissão que elas querem seguir, não é nem tanto porque elas sabem o que vai acontecer, é porque ela enxerga naquela profissão, algumas pessoas, tá? Aquilo que ela não queria que acontecesse na vida dela. Então é mais ou menos assim, olha, eu não sei para onde eu estou indo, mas neste bairro eu não quero ficar. Eu não sei o que eu vou me tornar, mas atividade X eu não quero ser. Então pode ver, você muitas vezes na vida você não sabe para onde você vai, mas você tem certeza do que você não quer. E esse já é um grande passo. Porque nem sempre realmente você vai ter a clareza do que vai ser feito. Mas se você tiver a certeza do que não deve ser feito, já te ajuda e ajuda muito. Você já entra no processo de crescimento. Eu não sei realmente, Cleiton, eu não tenho clareza do que eu quero, mas eu posso te garantir uma coisa. Eu tenho uma lista de coisas que eu não quero que aconteça na minha vida. Eu tenho uma lista de coisas que eu não quero que eu participe, que eu faça parte na minha vida. Isso já é um grande passo. Então eu quero que você anote 5 coisas sobre o processo de crescimento. Por que crescer dói? A dor do crescimento. Vamos lá, primeira delas. Você paga um preço para você poder crescer. Um preço esse financeiro. Financeiro. Dentro do processo de crescimento você vai pagar um preço financeiro. Por quê? Porque você precisa frequentar ambientes e muitos desses ambientes você precisa pagar. Então você não paga lá com um abraço, você não paga com um sorriso, não. Você paga com dinheiro. Um curso, um treinamento. Se alguém falar para você assim, olha, as pessoas do nível que você busca, elas moram no bairro X. Você vai precisar pagar um preço, às vezes você precisa mudar para lá. Ou só para frequentar, você já tem que pagar um preço naquele ambiente. Então existe o preço a ser pago financeiro. Exemplo, os livros que você lê, que você desenvolve, que você cresce, pode ver, você paga um preço. Esses livros não são gratuitos. Existem gratuitos, sim, mas boa parte deles você paga um preço. Os cursos e os treinamentos, você paga um preço financeiro. As roupas que você precisa usar para você comunicar aquilo que você quer, você paga um preço. Assim como sapato, assim como carro, relógio, bolsa. Então olha só, eu vou pagar um preço financeiro para poder crescer e avançar. Isso já tem que estar no seu radar. Mas você não paga só o preço financeiro. Não é só isso não, tem outros pontos aqui que eu quero que você reflita. Outro ponto sobre o processo de crescimento, sobre o crescimento, a dor do crescimento. Vamos lá. Abrir mão de coisas que você gosta. Não tem como você crescer, não tem como você avançar se você não estiver disposto a abrir mão daquilo que você gosta. Tem muita coisa que eu gosto de fazer, mas hoje eu não consigo mais. Não no tempo que eu gostaria. Eu preciso me organizar para poder fazer aquilo. Vou te dar um exemplo simples. Cara, eu adoro jogar videogame. Eu gosto. É uma coisa que me relaxa. É uma coisa que eu trago desde a minha infância. Ensinei para os meus filhos, eles também gostam. Mas nem sempre eu tenho tempo hábil para fazer isso.
Sim, eu dou importância, é algo que eu gosto, é algo que faz bem, mas eu não faço com a constância que eu gostaria. Tem gente que gosta de passear, tem gente que gosta de ficar em casa sem fazer nada, só ali relaxando. Repare que para você crescer, você vai pagar o preço, você vai ter que abrir mão. Você vai ter que abrir mão de coisas que você gosta de fazer. Exemplo, eu estou gravando esse vídeo e hoje, na madrugada, nós temos uma viagem programada. Talvez se você perguntasse, Cleito, o que é melhor, mais cômodo? Era você realizar essa viagem ou era você ficar em casa de boa, tranquilo? Eu poderia falar para você, olha, eu prefiro ficar em casa. Quem não prefere? Qualquer pessoa preferiria, mas só que tem uma coisa, para cumprir o propósito, para poder crescer e avançar, eu preciso viajar. Então, entre o que eu gosto de fazer e o que precisa ser feito para cumprir o propósito, eu prefiro fazer o que precisa ser feito. Então, olha só, eu vou abrir mão de algo que eu gosto de fazer, vou pagar esse preço para poder crescer e avançar e dentro disso cumprir meu propósito. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, ambientes que você não quer estar. E aqui é onde começam as dores de algumas pessoas. Existem ambientes que você não quer estar. Por quê? Porque é ambiente de pressão, é ambiente de conflito, é ambiente de perseguição. Repare que na sua vida existem esses ambientes. Ambientes de pressão, ambientes de conflitos e ambientes de perseguição. A maioria das pessoas não gostam de estar nesses ambientes, mas é inevitável que você esteja neles. Porque se você quer crescer e você quer avançar, é inevitável que você passe por esses ambientes, que você aprenda a lidar com eles. No ambiente de pressão você se torna uma pessoa mais forte. No ambiente de pressão você se torna uma pessoa resiliente. No ambiente de perseguição você se torna uma pessoa mais ágil, mais habilidosa. Então, você não consegue perceber que esses ambientes, ambientes de pressão, ambientes de perseguição, ambientes de pessoas difíceis, são os ambientes que forjam você e te preparam, deixando você uma pessoa melhor, uma pessoa mais forte, uma pessoa mais resiliente. E este preço que você paga por estar nesses ambientes é onde vem a dor. Se você não faz a leitura que, olha só, eu falo porque eu já passei por esses ambientes, eu passo muitas vezes. Mas eu lembro que no passado eu tinha um ambiente desse, ambiente de perseguição, de pressão, ambiente onde você é injustiçado, onde as pessoas te julgam. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu falo assim, poxa, aquele ambiente foi fundamental para poder chegar aqui hoje. A maturidade que eu tenho para algumas coisas é porque quando eu passei por esse ambiente eu cresci. Mas eu também não vou falar para você que quando eu frequentava esses ambientes lá no passado, eu dava glória a Deus, eu ficava feliz porque eu estava nele. Claro que não. Eu também me questionava, eu também reclamava. Uma coisa que eu nunca fiz foi desistir. Desistir não. Desistir não faz parte do meu vocabulário. Mas questionar, não entender, se fazer de vítima em alguns momentos, já me fiz. Mas desistir, abrir mão, não, isso eu nunca fiz. Porque eu sempre coloquei Deus no comando da minha vida, então se eu estava ali, na minha cabeça era a permissão dele. Sempre pedindo o discernimento para que eu, se estivesse fazendo algo errado, que não era para ser feito, que ele me mostrasse. Porém, hoje, eu entendo, eu posso te garantir que esses ambientes são fundamentais para o nosso crescimento. Se você ainda não passou por este ambiente, fique tranquilo, você vai passar. E se você já passou, posso te garantir que você vai passar por mais também. Porque quanto mais você cresce, maior é a pressão. Então, no passado eu tinha um ambiente de perseguição. Hoje você tem? Tem. Só que como eu amadureci, eu cresci, então eu lido melhor com a situação. Eu não rejeito ele como eu rejeitava antes. Eu não fico querendo fugir dele como talvez em alguns momentos eu pensava em fazer. Que nem eu falei, eu nunca desisti. Mas passar pela cabeça de desistir? Passar, passa. Mas entre passar e tomar uma decisão tem uma diferença. Existe um processo no meio aí. Mas é isso que eu quero te questionar. O quanto você fica triste, o quanto você fica dolorido, o quanto você fica dodói em um ambiente desse, que ele é extremamente necessário para o seu crescimento. Aliás, quantas vezes você já desistiu desses ambientes simplesmente porque você não soube lidar com ele? Você foi lá e chutou o balde. Você falou, não sou obrigado a passar por isso. Claro, ninguém é obrigado mesmo a passar. O problema é que depois vem o arrependimento e você fala, poxa, mas eu também não quero mais ter a vida que eu estou levando.
Eu não quero mais estar nos níveis, esses ambientes que eu estou, porque eu sei que não está me desenvolvendo, eu preciso de mais, eu sei que eu posso mais. Perfeito. Esse posso mais, existe um preço. Preço de ambientes que você não quer estar. Preço de ambientes que você é perseguido, mas ambientes necessários, ambientes de pressão, de perseguição, de julgamento. Muitas vezes você é caluniado, pode acontecer, mas ele é necessário. Isso você precisa entender. Quarto ponto, sobre a dor do crescimento. Você vai ter que lidar com pessoas difíceis. Olha só, pessoas tóxicas, pessoas que te fazem mal. Por quê? Uma coisa é uma pessoa que te faz mal e você optar em conviver com ela. Uma decisão sua. Não é dessas pessoas que eu estou falando, que você decidiu. Uma pessoa que é um parente, talvez, ou que é do seu convívio, não tem como você mudar. Estou falando das pessoas tóxicas que não tem como você evitar. Que ela está inserida com você, que pode ser um líder, pode ser o seu chefe, pode ser alguém acima de você que não tem como você fugir. Você tem que aprender a lidar com ela. Só que tem uma coisa, essa pessoa ela está te forjando e você nunca percebeu. Ela está te preparando, você está se tornando uma pessoa mais forte. O seu autocontrole aumenta a cada dia, até porque se ele não aumentasse, você faria besteira. Então, o quanto as pessoas tóxicas do seu dia te fazem mais forte? Quantas pessoas tóxicas do seu dia te fazem se tornar uma pessoa melhor, mais equilibrada, com mais autocontrole? O quanto os invejosos te ensinam a ficar de boca calada? O quanto os fofoqueiros te ensinam a ficar em silêncio? É isso que você nunca parou para pensar. Ninguém gosta de lidar com o invejoso, ninguém gosta de ter um fofoqueiro no meio. Mas eles nos ensinam, fica em silêncio. Porque se ele está falando da sua vida é porque você contou o que não devia para ele. O quanto as pessoas que querem destruir os seus sonhos ou que não torcem por você te ensinam o poder do silêncio. Isso aqui é importante você entender. Então, peraí, quais são as pessoas que hoje você classifica como pessoas difíceis de lidar? Quais são as pessoas que hoje na sua leitura, se você pudesse, você tirava do seu convívio? Mas o quanto elas contribuem para você ser uma pessoa melhor, para você se tornar uma pessoa mais forte, mais resiliente? Esta é uma outra dor que muita gente carrega. E tem muita gente aqui que está nos assistindo que já abriu mão de algumas coisas por causa de outras pessoas. Já abriu mão de empregos porque tinha gente lá que ela não conseguia lidar. Já saiu da igreja porque tinham pessoas difíceis de lidar. Já deixou de frequentar ambientes porque lá tinha gente que ela não gostava. Pois é. Será que quando você abriu mão de estar naquele ambiente, você também não abriu mão do seu crescimento e nunca percebeu? E até hoje você está correndo dessas pessoas, então todo ambiente que você chega que tem uma pessoa dessa, você corre porque você não sabe como lidar com ela? É importante você refletir, porque repare, se você um dia saiu do trabalho porque alguém te perseguia ou uma pessoa difícil de lidar que tinha um determinado comportamento estava lá, repare que em outros ambientes essa pessoa também está lá, só muda o nome. Mas o padrão, o comportamento é o mesmo. Você vai fugir até quando? Chega uma hora que você vai precisar enfrentar essa pessoa. Isso aqui é uma reflexão. E o quinto ponto que eu quero compartilhar com vocês, que esse eu acho que é o mais desafiador. Esse é o mais difícil para as pessoas. E por isso que elas falam que crescer dói. Por isso que existe uma dor no crescimento. O quinto ponto é enfrentar você. Esse é o maior desafio para muita gente. Porque autoconhecimento, que é o que a gente faz aqui no Conectando com Inteligência, não é um processo simples e não é para qualquer um. Isso eu posso te garantir. Então, o quanto você está disposto a enfrentar você? O que é enfrentar você? Enfrentar os seus medos, enfrentar a sua angústia, enfrentar a sua insegurança, enfrentar as decepções que você passa na vida, porque você gerou expectativa e acabou se frustrando, enfrentar as crenças que te paralisam, enfrentar os complexos que te acompanham, a ponto de você não conseguir ficar em determinados ambientes ou não conseguir ter acesso a algumas coisas porque você não se acha capaz.
os gatilhos emocionais que são acionados e fazem você tomar decisões que depois você se arrepende. Fazer coisas que você acha que você nunca vai ser capaz de fazer. Falar com pessoas que você acha que você não é merecedor de falar com aquela pessoa. A crença do não merecimento, ela te impede de estar em ambientes de crescimento. Não estou falando do ambiente de pressão, não. Estou falando de um ambiente positivo, bom. Porque você carrega uma crença de não merecimento, você chega lá, você não se sente bem. A crença do não merecimento. Quantos ambientes você já deixou de ir? Quantas decisões você não conseguiu tomar por causa da crença do não merecimento? O complexo que vem junto, a insegurança. O medo de alguém chamar você para você responder alguma coisa, para você falar alguma coisa. E essa é a maior dor. Aí, olha só, a sua insegurança, ela faz com que você busque uma segurança emocional em algumas pessoas. Por isso que você gera expectativa, por isso a necessidade de se conectar rápido com alguém. Você precisa ter alguém do seu lado ali para te defender, para fazer isso, para fazer aquilo, mas por trás tem uma insegurança. A busca por essa segurança emocional faz você contar coisas da sua vida para pessoas que você acabou de conhecer. Depois ela me traiu. Não é que ela te traiu. Ela é o padrão dela, ela trai todo mundo. Mas você, antes de conhecer, você já tirou conclusões. Quais são as dores que você carrega a ponto de você não estar disposto a enfrentar essas dores para estar nos ambientes de crescimento? Isso aqui é importante. Por isso que dói tanto crescer. Enfrentar uma crença não é fácil não, gente. Enfrentar um complexo não é fácil não. Um trauma que você carrega, não. O processo de autossabotagem entra e você começa a se sabotar, você mesmo começa a se prejudicar. É por isso que muita gente fala que crescer dói. E eu precisava te explicar isso aqui. E como que eu faço para me libertar disso, querido? Como é que eu faço para crescer e para doer menos? Primeiro, aceite o nível que você está. De acordo com o nível que você está, é o preço que você vai pagar. A dor, ela é proporcional ao seu nível de desenvolvimento. A dor, ela é proporcional onde você quer chegar. Então, se eu quero me tornar alguém relevante, se eu quero fazer algo importante, vou pagar um preço. Você quer mudar de emprego? Você vai pagar um preço. Você quer ser promovido no trabalho? Você vai pagar um preço. Você quer morar numa outra região? Você vai pagar um preço. Você quer morar na área nobre? Você vai pagar um preço. Eu não estou falando do financeiro só, não. Estou falando aqui o primeiro preço, enfrentar as suas crenças.